Nascimento de Moisés. No final do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lemos que José, filho do patriarca Israel, levou sua família para o Egito. Nesse lugar, ele tinha muito poder e influência. Pela graça divina, José se tornara governador de todo Egito. Ali ele conseguiu estocar comida o suficiente para que todo o povo pudesse sobreviver uma grande seca. Muitos anos se passaram, toda aquela geração passou e um novo faraó reinou sobre o Egito. Esse novo rei não conhecia a história dos israelitas, povo que crescia numericamente, e o que José tinha feito pelo país. Por isso, temeu que eles pudessem se voltar contra o rei, aliando-se a países estrangeiros e trazer ruína ao Egito. Por isso, o rei tentou impedir que os hebreus continuassem se multiplicando. Aumentou a opressão e exigência de trabalho. Além disso, ordenou que as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem mortas. Moisés foi salvo no seu nascimento, e sua mãe, Joquebede, conseguiu escondê-lo por 3 meses. Depois disso, colocou-o num cestinho e deixou-o à margem do Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, acompanhava de longe, para ver o que aconteceria. O menino foi encontrado pelas servas da filha do faraó e o levaram até ela. A princesa quis adotar o menino, que era muito bonito. Miriam, irmã de Moisés, perguntou-lhe se queria que conseguisse uma hebreia para amamentar o menino. A filha do faraó concordou com isso, e a própria mãe de Moisés foi chamada para essa tarefa, até que ele crescesse e fosse adotado pela família real. Moisés foge para Midian. Quando Moisés era adulto, saiu para observar o trabalho de seus irmãos hebreus. Assim, ele percebeu as dificuldades e o trabalho árduo que os hebreus realizavam. Moisés testemunhou um egípcio espancando um hebreu. Na tentativa de fazer justiça, Moisés interviu a favor do israelita. Ele olhou para os lados, para se certificar de que não havia ninguém por perto. Matou o egípcio e escondeu seu corpo. No dia seguinte, Moisés saiu outra vez e se pôs a separar a briga de 2 hebreus, dos quais um deles disse: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo, por suspeitar que todos já sabiam de seu feito. De fato, o faraó soube disso e procurou matar Moisés. Mas ele já havia fugido do Egito. Tinha se refugiado em uma cidade chamada Midian. Deus chama Moisés. Após fugir do Egito, Moisés chegou à cidade de Midian. Lá, ele conheceu o sacerdote da cidade, Reuel, Jetro, que deu sua filha Zípora em casamento a Moisés. Ambos tiveram um filho e deram o nome de Gerson. Muito tempo se passou depois de Moisés fugir do Egito, e em Midian ele se tornou um pastor de ovelhas. Enquanto cuidava do rebanho, próximo do Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés, através de uma sarça em chamas. Nesse momento, Deus chamou Moisés para ir libertar seu povo no Egito. Moisés resistiu ao chamado várias vezes. O convite para liderar o êxodo do Egito parecia grande demais para alguém como ele. Mas Deus provou o seu poder. Não seria a força de Moisés, mas o grande Deus, "Eu sou o que sou", que iria libertar o povo através de atos poderosos. Por fim, Moisés aceitou confiar em Deus e obedecer, contando também com o auxílio do seu irmão Arão. As 10 pragas do Egito. Moisés e Arão foram para o Egito. Lá, eles falaram com Faraó que o Deus de seus antepassados havia lhe enviado e que o povo deveria ser liberto. O Faraó se recusou a libertar seus escravos. Com dureza ele oprimiu Israel. Ainda mais, muitos sinais, coisas extraordinárias e pragas foram feitas por intermédio de Moisés, de forma a alertar o Faraó que ele deveria se submeter à vontade do Deus Criador. As pragas foram as seguintes: águas no Nilo transformadas em sangue, infestação de rãs, infestação de piolhos, infestação de moscas, morte dos rebanhos, feridas purulentas, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos, primeiros filhos do Egito. Moisés liberta o povo. Depois da 10ª praga, o faraó permitiu que os hebreus saíssem de sua terra. Esse dia memorável de libertação deveria ser lembrado e comemorado. E assim Moisés transmitiu as instruções acerca da primeira Páscoa. O povo deveria celebrar a passagem de uma vida de escravidão para uma vida nova e liberta por Deus. Depois de terem comido a Páscoa à noite, os israelitas saíram do Egito com todos os seus pertences. Após 430 anos em que viveram no Egito, Israel deixou o tempo de escravidão. Eles deveriam lembrar e celebrar aquela passagem, de geração em geração. Mas, apesar de todas as evidências, os egípcios não se deram por vencidos. Faraó e seus oficiais saíram em perseguição ao povo de Israel. Quando o exército já se aproximava, o povo sentiu-se encurralado. À frente, o Mar Vermelho e atrás Faraó e seu exército.
O povo jamais teria pensado que a saída seria através do mar. Mas Deus instruiu Moisés para erguer sua vara sobre o Mar Vermelho. As águas se dividiriam em duas partes, e eles atravessaram em terra seca, para o outro lado. Depois que o povo hebreu atravessou o mar, Deus instruiu novamente Moisés para que estendesse sua mão sobre as águas, para que elas fechassem atrás de si e livrassem o povo hebreu do exército egípcio, que também tentava atravessar. Os milagres de Deus e a reclamação do povo. Após a saída do Egito, os israelitas assistiram a muitos desafios e também muitos milagres. No deserto de Sur, eles encontraram águas amargas. O povo reclamou que ia morrer de sede. Mas Moisés orou a Deus e as águas tornaram-se boas para beber. Em seguida, eles encontraram um oásis em Elim, com 12 fontes de água e 70 palmeiras e